Então, é claro, nós vamos à igreja porque nós queremos perdão, nós queremos cura, nós queremos reconciliação, nós queremos ser libertos da nossa culpa, do nosso mal, mas não para aí. Porque, na verdade, se você é de Cristo, você faz parte desse exército, você é um guerreiro, você está em combate, você está em conflito, há uma guerra acontecendo. E você precisa, para enfrentar essa guerra, se revestir da armadura de Deus, que é o poder do Cristo ressurreto. Revestivos de toda a armadura de Deus. Essa é a figura que Paulo usa para explicar a necessidade que nós temos de estar preparados para enfrentar essa guerra tremenda. Ele nos dá algumas causas em seguida para que nós tomemos a armadura de Deus ou nos revistamos do poder do Senhor Jesus. A primeira está no final do verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele introduz o nosso inimigo, que ele chama de diabo. Diabo é o nome padrão do Novo Testamento para esse espírito caído, inimigo de Deus, perverso, que tem como objetivo destruir a obra de Deus aqui nesse mundo. A palavra diabo significa acusador e vem de uma raiz grega que significa jogar alguma coisa através. Então a acusação é isso mesmo, você joga palavras através, não é, da distância entre você e a pessoa, as palavras como espécie de arma que você lança e acusa a pessoa. Esse é o nome de Satanás, é aquele que fica lançando acusações contra o povo de Deus. Mais adiante Paulo vai se referir aos dardos inflamados do maligno, que diz a mesma coisa, né? Que se refere exatamente a esta coisa. Esse é o nosso inimigo, ele é chamado de o acusador. Note que o método dele é descrito aqui como ciladas. A palavra grega para cilada é a palavra de onde vem a nossa palavra método, a palavra grega metodeia, de onde vem método, que indica um arranjo sistemático, alguma coisa estabelecida. E uma cilada é exatamente isso, é uma concepção bem organizada e estruturada de como você vai apanhar o seu inimigo. E quando eu era menino, morando lá no Ceará, eu nasci na Paraíba, vivi na Bahia, depois no Ceará e finalmente fui para Pernambuco. Então sou nordestino de verdade, né? Mas eu me lembro do tempo que eu morava no Ceará, meu pai tinha uma fazendinha e tinha lá não era um açude tão grande, mas tinha um açude lá. E eu costumava muito caçar, gostava muito de caçar, quando era permitido, né? Hoje em dia não mais. Caçava passarinhos. E uma das coisas que eu gostava de fazer era pegar passarinho com visgo de jaca. A jaca produz um visgo, né? Uma cola. Você não sabe nem o que é jaca, né? Coisa do Nordeste, não é isso? É porque não tem outra ilustração aqui. Bom, mas tudo bem. Mas então a jaca, né? É aquela fruta desse tamanho. Ela tem esse visgo, que é uma cola, é um trem que quando gruda na mão, né? Fica. E aí o que é que fazia? Pegava a jaca, tirava o visgo, pegava um galho de árvore seco e revestia aquele galho com o visgo de jaca, subia na árvore e colocava o galho lá naquela árvore que eu sabia que os passarinhos vinham para beber água. E o passarinho chegava, né, completamente feliz da vida, desapercebido, e ele via um bom lugar para pousar, né, e ele aterrissava exatamente no galho. Estava cheio de visgo de jaca. Só restava depois eu subir e pegar o passarinho vivo, né? Aquilo foi um método que foi, a origem não é minha, claro, né? Mas era um método, uma armadilha que foi feita, que se baseava na observação, determinar o lugar, o passarinho vem beber água ali, determinar a árvore ideal que ele escolhe, saber que a jaca tem um visgo que é invisível ao olho nu, mas que vai pegar o passarinho. Há todo um método, há toda uma estratégia, há todo um planejamento. É isso que armadilha significa. E ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele nos conhece, ele tem um método e o alvo dele é nos pegar. O objetivo dele é nos pegar e nos derrubar. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ficar firmes.
temos que ficar firmes. Na verdade, ele diz isso aqui 3 vezes. Verso 11, ficai firmes. Final do verso 13, permanecei inabalável, que é o mesmo verbo na língua grega. E no verso 14, no início, estai, pois, firmes. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra estas armadilhas astuciosas, estas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. Então essa é a primeira razão que é colocada aqui, para que nós tomemos a armadura de Deus. Supostamente, o apóstolo Paulo está dizendo, se nós estivermos com a armadura de Deus, nós poderemos evitar ser apanhados nessas ciladas que o diabo arma no nosso caminho, na nossa existência aqui.